Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos um pouco da Palavra de Deus. Meditarmos naquilo que a Palavra de Deus tem a nos ensinar. E ela sempre tem algo extraordinário para nos dizer. Para que a gente assim possa aprender a caminhar mais próximos de Deus. E nessa feita eu quero ler com os irmãos o Salmo 121, o versículo 2. Que diz assim: Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu li os Salmos, mas eu vou pensar com os irmãos a respeito de um episódio que está registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 13. O capítulo 13 do livro de 2 Crônicas. O capítulo 13 de 2 Crônicas traz para a gente uma guerra, uma batalha entre o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá. Entre o rei Abias e Jeroboão. Israel vivia um período turbulento, Israel vivia um período complicado da sua história. Depois da morte de Salomão, Jeroboão toma o controle do reino do norte. Israel se divide. 10 tribos ficam no norte, 2 tribos no sul. E aí tem um confronto. Houve guerra sempre entre eles dois. E um confronto muito feroz. Onde Abias, que é o reino do sul, que é Judá, vai guerrear contra Jeroboão, o reino do norte, que é Israel. Abias tem um exército de 400 mil homens, sendo que Jeroboão tem um exército de 800 mil homens. Ou seja, 2 para 1. E nessa batalha, a gente aprende a buscar uma saída. A gente vai aprender, lendo esse texto de 2 Crônicas, que existe saída. Mas não a saída para o lado, não a saída para um outro lado, não a saída para frente, nem uma saída para trás. Ou muito menos uma saída para baixo. Existe uma saída para cima. E é sobre esta saída para cima que eu quero pensar com os irmãos. Eu quero que os irmãos reflitam juntamente comigo a respeito disso. Mas é preciso ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 13. Nós não vamos ler ele aqui porque é muito extenso. Tá? Mas os irmãos leiam em suas casas. A gente muitas vezes, irmãos, tem as nossas batalhas que a gente luta todo santo dia. Todo dia eu e você temos batalhas a enfrentar. Todo dia eu e você temos lutas para passar. Temos obstáculos a vencer. E a gente, hoje em dia, na maioria das vezes, nós temos buscado força em nós mesmos. Nós temos buscado força em amigos ou em parentes ou em pessoas da igreja. Nós temos buscado força ou solução para os nossos problemas, muitas vezes em pessoas que não conhecem Deus. Pessoas que não têm contato com Deus. E a gente tem se esquecido do Deus ao qual eu e você serve. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele sim tem saída para mim e para você. E nele nós vamos encontrar sempre uma saída. Olha que interessante. O texto vai trazer para a gente no versículo 10 de 2 Crônicas 13, somente a parte A. Abias diz assim para o seu povo: Mas, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o deixamos. Deus está conosco, Ele é o nosso Deus. E eu e você jamais podemos abrir mão de andarmos com Deus, de termos Deus ao nosso lado. Olha o que é que vai dizer para mim e para você o versículo 12. Deus está conosco, à nossa frente.
eu e você precisamos buscar a saída para os problemas, para as dificuldades da nossa vida em Deus. Deus é a saída. Deus tem que ser a minha e a sua esperança sempre. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa o momento de vida que eu e você esteja passando. Tem momentos tristes, tem momentos conturbados, tem momentos de extrema aflição. Mas se Deus está conosco, à nossa frente, eu e você não precisamos temer, eu e você não precisamos ter medo, eu e você não precisamos ter receio de nada nem de ninguém, nem mesmo do inimigo das nossas almas. Porque ele não pode fazer absolutamente nada contra mim e contra você. Porque Deus é o nosso escudo. A Bíblia diz: Deus é nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É Deus, meus irmãos. É Deus que está presente, é Deus que vai à nossa frente, é Deus que luta a nossa guerra e a nossa batalha. E é Deus que nos faz sempre vencedores. Olha o que é que vai dizer para mim e para você o verso 14 e 15. Então os de Judá olharam para trás e perceberam que tinham de lutar na frente e atrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá deram um grito de guerra. E quando gritaram, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Aqui o texto está relatando para a gente que houve uma emboscada de Jeroboão. Jeroboão cercou Judá. Israel cercou Judá. E Judá agora se viu apertado. E Judá agora se viu sem saída. Não tinha para onde fugir, não tinha para onde correr. E Judá agora, o que é que os homens de Judá fizeram? Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá deram um grito de guerra e quando gritaram, Deus feriu Jeroboão. Deus é aquele que trabalha para mim e para você, por mim e por você. Seja qual for o problema, seja qual for a minha ou a sua necessidade de momento. É Deus, meus irmãos, que faz. É Deus que atua. E eu e você precisamos confiar plenamente em Deus. Eu e você precisamos estar ligados em Deus. Eu e você precisamos falar com Deus em primeira instância. Quer aconteça algum problema, quer esteja acontecendo algum problema na nossa vida, eu e você não devemos buscar essa saída ou a solução para esse problema em nós próprios, em nossos amigos, em nossos colegas, em nossos conhecidos. Mas eu e você devemos buscar essa saída em Deus. O nosso Deus que está à nossa frente, que está sempre conosco, como nos diz o versículo 12. O verso 18 de 2 Crônicas, capítulo 13, diz assim para mim e para você: assim os israelitas foram humilhados naquele tempo, e os homens de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Judá prevaleceu porque confiou no Senhor. E assim eu e você podemos sempre prevalecermos quando eu e você confiarmos plenamente no Senhor. Deus está sempre presente, é Deus que faz, é Deus que luta, é Deus que nos dá força, é Deus que nos encaminha.
Mas eu e você precisamos confiar plenamente em Deus. Aconteça o que acontecer, eu e você precisamos confiar plenamente em Deus. Porque só assim Deus vai agir. E vai agir para mostrar para mim e para você que Ele é o nosso Deus. E de que Ele se importa comigo e com você, seja qual for o nosso estágio de vida. E para encerrar, eu quero ler o texto de Isaías 64, versículo 4, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agiste em favor daquele que nele espera. Deus age em meu e em seu favor. Quando eu e você confia nele, quando eu e você descansa nele, quando eu e você espera somente pelo mover e o agir de Deus em nosso favor. É Deus que faz. Quando eu e você confia plenamente nele. Quando eu e você, que se diz filho e servo do Senhor, confia plenamente no Senhor. Assim Deus age. E é assim que mostra o texto de 2 Crônicas, capítulo 13. Deus age. Deus faz. Quando eu e você confia nele. Que Deus continue nos abençoando.